A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas. Hoje nós estamos no 34º vídeo da Bíblia no nosso dia a dia. Hoje nós vamos ler Marcos, capítulo 9. Mas antes de tudo, vamos clamar ao Espírito Santo para que ele possa nos conduzir nessa leitura, possa nos inspirar, para que tenhamos um bom aproveitamento da palavra, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo um mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E disse-lhes: Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, e os fez subir a um lugar retirado no alto de uma montanha. A sós, lá, ele foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou muito brilhante, tão branca como nenhuma lavadeira na terra conseguiria torná-la assim. Apareceram-lhes Elias e Moisés, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, não sabia o que devia falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem, cobrindo-os com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, só Jesus estava com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles ficaram pensando nesta palavra e discutiam entre si o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu: Sim, Elias vem primeiro, para pôr tudo em ordem. No entanto, como está escrito a respeito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muito e ser desprezado? E eu vos digo mais: também Elias veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como está escrito a seu respeito. Quando voltaram para junto dos discípulos, encontraram-nos rodeados por uma grande multidão, e os escribas discutiam com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou admirada e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: Que estáis discutindo? Alguém da multidão respondeu-lhe: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o agride, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente duro. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração sem fé, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei-me o menino. Levaram-no. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: Desde quando lhe acontece isso? O pai respondeu: Desde criança. Muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão se ajuntava ao seu redor, repreendeu o espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entre nele. O espírito saiu gritando e sacudindo violentamente o menino. Este ficou como morto, tanto que muitos diziam: Morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram, em particular: Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só pode ser expulsa pela oração.
Partindo dali, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia, mas ele não queria que ninguém o soubesse. Ele ensinava seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois, ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que lhes dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolhe em meu nome uma destas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não andava conosco. Jesus, porém, disse: Não o proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. Quem não é contra nós está a nosso favor. Quem vos der um copo de água para beber, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E quem provocar a queda um só destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem uma grande pedra de moinho ao pescoço e o lançassem no mar. Se tua mão te leva à queda, corta-a. É melhor entrardes na vida tendo só uma das mãos do que tendo as duas e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva à queda, corta-o. É melhor entrar na vida tendo um só dos pés do que tendo os dois, ser lançado ao inferno. Se teu olho te leva à queda, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus tendo um olho só do que, tendo os dois, ir para o inferno, onde o verme deles não morre e o fogo nunca se apaga. Todos serão salgados pelo fogo. O sal é uma coisa boa, mas se o sal perder o sabor, como devolver-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia, em sinal de respeito às palavras de Deus. Agora eu vou ler as promessas, ordens e princípio eterno que eu consegui identificar na leitura de hoje, tá bom? Promessas. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Aqui Jesus faz uma promessa. Eu, na minha visão, vejo que Jesus estava falando sobre João. João que conseguiu ter as visões do livro de Apocalipse. E lá ele vê o reino de Deus chegando até nós. Então ele fala dos sinais que aconteceram no céu, descreve muito bem o que aconteceu, o que vai acontecer, né, quando Jesus voltar. Então vejo que essa promessa ele faz para João, que não morreria antes de ter visto o reino de Deus chegar com poder. Tudo é possível para quem crê. Então, Jesus mais uma vez faz essa promessa para nós, que nós devemos crer, porque quem crê em Jesus tem a vida eterna. Então, devemos crer nele, porque quem crê consegue libertar demônios, consegue ter a vida eterna no nome de Jesus. Então, devemos crer, devemos ser pessoas que têm mais fé em Deus. Então, quando você pedir alguma coisa para Deus, creia que isso vai dar certo. Creia que você vai conseguir alcançar esse teu objetivo. Porque se você crer, e claro, você também tem que agir, né? Não adianta você pedir um trabalho e não sair para a rua para procurar um trabalho, né? Então, devemos pedir para Deus, mas também fazer por onde? Para que, crendo em Deus e fazendo o que é do nosso dever, Deus possa nos conceder a graça de recebermos aquilo que pedimos. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois, ressuscitará. Jesus faz essa promessa para os discípulos, e essa promessa já foi cumprida, né? Jesus foi morto, crucificado. 3 dias depois, ele ressuscitou.
não só ressuscitou, como apareceu para os discípulos, para comprovar que realmente tinha tido a sua vida de volta. E ele, hoje em dia, ainda está entre nós, por meio da Eucaristia. Então, por isso que é muito importante ir à missa todos os domingos, se possível, todos os dias, se você tiver essa graça. Agora vamos para ordens. Este é o meu filho amado, escutai-o. Então, Deus pede para que escutemos Jesus, escutemos as suas palavras, escutemos aquilo que ele traz para cada um de nós, pois as suas palavras são o caminho para o reino dos céus. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Então, se você quer ser um chefe de uma grande empresa, se você quer ser uma pessoa, se você quer ser o primeiro, né? Então, o primeiro deve servir a todos. Você deve servir as pessoas. Então, a gente às vezes, eu sonho em ser um grande empreendedor. Então, devemos servir principalmente aqueles que estão trabalhando para nós, para que essas pessoas sejam valorizadas, essas pessoas se sintam realmente valorizadas naquilo que estão fazendo, que assim elas conseguem fazer muito melhor, e assim o melhor delas vai ser o melhor para você também. Então, devemos servir os outros como serviríamos a Jesus. Então, devemos amar os outros como Jesus nos amou também. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Então, Jesus nos pede para que vivamos em paz uns com os outros, que propaguemos essa paz, porque como você reconhece que alguém é filho de Deus, aquela pessoa transborda o amor, aquela pessoa transborda a paz. Então, sejamos reconhecidos como filhos de Deus, não pelas nossas palavras, mas também pelas nossas ações. Princípio eterno. Este é o meu filho amado. Jesus é o filho amado de Deus. Outro princípio eterno. Quem acolhe em meu nome uma dessas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou. Então, muitas das vezes, tem pessoas que não conseguem, eu vejo assim, né, que não conseguem ter filhos biológicos. Então, se você não pode ter um filho biológico, se você e seu marido talvez não possam ter um filho, adote, porque quando você adota uma criança, também está adotando a Cristo, né? Então, o ato de adotar uma criança é um ato muito bonito. Então, se você tiver a oportunidade, tiver o desejo de ter um filho, de ter uma criança, de cuidar de uma vida, e você não possa geri-la por si mesmo, faça uma adoção, porque eu tenho certeza que essas crianças se sentiriam muito amadas por você que tem tanto esse desejo. Então, caso você tenha esse desejo em ti, adote uma criança, procure saber mais sobre como funcionam as adoções, que assim Deus com certeza vai te dar a graça de ter aquele filho que você não conseguiu gerar por si mesmo, mas mesmo assim acolheu de outra pessoa, que você também estará assim acolhendo a Deus, acolhendo a Jesus, tá bom? A adoção é um ato muito bonito de se fazer, tá? Então é isso, pessoal. Essas foram as promessas, ordens e princípios eternos de hoje. Espero que vocês tenham gostado, deixem um like, façam um comentário sobre a palavra, para assim a gente ir se ajudando nos nossos estudos. A paz de Jesus, salve Maria, tenham um ótimo dia.